Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio. Fala galera, aqui é o Gustavo Dias. Hoje nós vamos encerrar termoquímica, né? Depois de quanto tempo eu já gravei as outras, que tá ó, filé. São aulas completas. Cansa. As minhas aulas cansam, mas cansam que no final você chega e aprende tudo. Esse é meu objetivo, esse sempre será o objetivo do canal Alfa Educacional. Bom, hoje nós vamos ver entropia e energia livre de Gibbs, ok? Pessoal, para entender essa entropia, é importante também você dar uma revisada em física e em termodinâmica, tanto da primeira lei quanto da segunda lei. Aqui eu vou falar das duas leis da termodinâmica, só que eu não vou ficar citando e nem falando de conceitos físicos, ok? Eu vou trazer a entropia para a química, ok? Beleza. Pessoal, imagina aqui uma máquina que ela tem 1000 joules de energia. Para ela começar a trabalhar, ela começou a produzir 400 joules de energia. Então aqui eu vou colocar aqui o meu antes e aqui eu vou colocar o meu depois. Ou seja, a máquina tinha 1000 joules e ela transformou para 400. Tem alguma coisa errada aí, né? Primeira coisa, ela não transformou os 1000 joules que ela tinha. Segundo, para onde foi o resto? Que no caso são 600 joules, não é verdade? Para onde foi o 600 joules? Primeiro, vamos partir das duas coisas. Primeira lei da termodinâmica junto com aquela frase gostosinha que todo mundo sabe. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa é a primeira lei da termodinâmica. A energia do mundo, ela é constante. Ela não aumenta e nem diminui. Hoje é impossível, pela primeira lei, você criar uma máquina que cria energia ou destrói essa energia. Toda máquina que existe, qualquer aparelho, por mais tecnológico que seja, ele transforma energia. Até o gerador de energia, ele não gera energia por criação. Ele gera energia porque ele está transformando uma fonte energética para outra. Primeira coisa. Segunda coisa, toda vez que eu tenho uma transformação de energia em outra, veja bem, eu não estou preocupado em falar que tipo de energia. 1000 joules converteu para 400 joules. Que energia é essa? Que energia é essa? Não me interessa. Até porque, quando você vai definir energia, olha a melhor definição de energia que você tem. Você pode falar para o seu professor de ensino médio, você pode falar para o seu professor de faculdade, inclusive professor quem está fazendo física, quem está fazendo química. O que é energia? É uma grandeza algébrica capaz de medir alguma transformação. Ou seja, resumindo e explicando, é uma grandeza em números, ou seja, é um número que mede determinada situação. Você parte do princípio que energia ela não tem uma definição concreta. Essa é a melhor definição que tem. Porque energia é tudo. Na verdade, tudo. Quando você se movimenta, você tem energia cinética. Quando você sobe, você tem energia potencial gravitacional. Quando você olha para o Sol, você recebe energia solar. Quando você olha para o ventilador, você vê energia mecânica e eólica. Quando você vê uma lâmpada, você vê energia luminosa. Mas tudo isso é a mesma coisa, tudo é energia. Eu posso pegar o Sol, converter para energia luminosa, converter para energia mecânica, converter tudo, eu posso fazer essa conversão. Então, na verdade, a energia é uma coisa só. A gente nomeia, coloca os nomes para facilitar. Quando eu falo energia cinética, você já lembra, não, peraí, energia cinética, energia associada ao movimento, peguei. Quando eu falo energia solar, você já lembra logo de sol. Quando eu falo energia térmica, você já lembra de calor. Ou seja, a gente define de energias, nomeia essas denominações para facilitar o melhor. Mas então aqui não importa, aqui poderia ser uma máquina térmica. Ou seja, ele ia pegar uma energia mecânica, por exemplo, e transformar em energia térmica.
Ou poderia ser qualquer coisa, mas eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com o quê? Como eu sei que a energia ela é conservativa, opa, peraí, então vamos lá. Pela primeira lei, a energia se conserva. Isso aqui é importante, hein? A energia se conserva. Pela primeira lei. Na natureza nada se cria, nada se destrói. Então quer dizer que ela é constante. Então pela primeira lei da termodinâmica ela se conserva. Então se tem T1000 aqui, tem T1000 aqui. Mas tem 400, então significa que perdeu 600. Então nós vamos ver o porquê teve essa perca. Existem vários fatores. E você pode pensar isso de maneira bem fácil. Quando você pega uma televisão, o que você está preocupado com ela? A imagem. Ou seja, a energia luminosa. Mas se você coloca atrás, você vê que ela está quente, ela está perdendo calor. Ela está perdendo energia térmica. Quando você ouve, ela também transforma para energia sonora. Então, a 100% da energia elétrica que chega na TV não está sendo transformada em 100% da imagem e o som que você vê. Está transformando em calor também. Então está tendo o quê? Perca. Uma lâmpada, por exemplo. Aquelas lâmpadas incandescentes, aquelas amarelas, são as que mais consomem energia. São as que mais perdem energia. Porque elas perdem muita energia na forma de calor. Elas iluminam pouco e esquentam muito. Então, não serve essas lâmpadas hoje em dia, tá? Então, essa perca aqui, ao estudar, uma das coisas que mais se perde é na forma de calor, ok? Na forma de calor. Esse calor aqui, que é a energia térmica, esse calor, essa energia térmica, na física, olha aqui que legal, na física eu posso chamar de calor sensível, que é o calor usado apenas para variar a temperatura, ou seja, aquecer ou resfriar determinada substância, sem que ela mude de estado físico. Porque se ela mudar de estado físico, aí eu vou chamar de calor latente. Aí já é outra equaçãozinha. Por que o calor latente é diferente do sensível? Porque o tipo de calor envolvido numa mudança de estado físico é diferente do calor usado só para variar a temperatura, ou seja, aquecer ou resfriar. Agora eu volto aqui. Mas vamos para a química. Na química, o calor vem chamado de entalpia, que a gente viu demais na termoquímica. Nós vimos nos outros vídeos como que calcula essa entalpia. Então o que é entalpia na química? É calor. É a energia que cada substância tem. Quando eu vou fazer a molécula da água, ela tem uma energia associada aqui. Tanto é que para eu quebrar essa ligação aqui, eu preciso de dar energia, eu preciso de fornecer energia e alta para quebrar essa ligação. Para eu quebrar isso aqui, eu preciso de mais energia. Então quer dizer que as moléculas, elas têm energia própria, que é proposto pela entalpia. Então entalpia é calor, é energia associada à molécula. Então diferente um pouco da física. Ok, mas tudo bem. Vimos aqui a parte da física, vimos a parte da química. E aqui, o que a gente vê? Se 1000 transformou em 400 e perdeu 600, por que perdeu 600? Primeiro porque a máquina, ela tem a sua... nenhuma máquina é 100% útil. Ou seja, ela tem um desgaste natural dela. Mas vamos supor que essa máquina seja ideal, seja perfeita, tá? Perfeita. Ou seja, quando eu falo perfeita, não é o perfeito da física. Porque a máquina perfeita é aquela que converte totalmente, né, a energia. Ou seja, se aqui eu tenho uma energia aqui, ela vai converter totalmente em energia útil. Ou seja, ela converte em trabalho. 100%, isso é máquina ideal. Mas quando eu estou falando de máquina perfeita, é aquela que não tem desgaste de peças, que está em dia. Acabei de comprar, está perfeito, lisinha. Mas mesmo assim tem perca. Por quê? Porque aqui existe uma transformação de energia, onde eu estou envolvendo moléculas. Estou envolvendo moléculas.
conjunto de moléculas vai formar o meu sistema. Então eu estou envolvendo um sistema aqui, que esse sistema tem um calor associado, tem uma energia associada a essas moléculas. E essa energia não converte em calor. Essa energia não converte em calor. Desculpa, em trabalho. Então essa energia aqui, ó, ela não consegue converter em trabalho. Poxa, professor, mas que energia é essa que fez essa perca aqui, que não transforma em trabalho, ou seja, em energia útil, em coisa boa? A gente vai chamar de entropia. Então essa é a entropia. A entropia é uma energia associada ao sistema que tem das moléculas, que não consegue ser transformada em trabalho. É uma energia das próprias moléculas. Existe energia das moléculas que transformam em trabalho? Sim, a entalpia. Você tem a entalpia aqui, onde, se você calcula o ΔH der positivo, eu tenho uma reação exotérmica. Se você tem um ΔH positivo, eu tenho uma endotérmica. Reação de exotérmica, reação de combustão. É uma reação que libera calor. Ou seja, esse calor pode ser transformado em trabalho. Então é uma energia útil, é uma energia boa. Mas eu não estou falando de entalpia. A entropia é uma energia associada ao sistema que não pode ser transformada em trabalho. Essa é a melhor definição física de entropia. Agora vamos para a química. Bom, pessoal, a entropia, tá? Nós vimos tanto o conceito físico e o conceito químico. Ok? Então, vamos continuar aqui no químico. Então, a entropia é uma grandeza, né? Mas vamos melhorar essa parte aí de grandeza. O que é entropia? É uma propriedade de estado. Então vou colocar aqui, ó. Isso aqui é importante. É uma propriedade de estado. O que significa uma grandeza ser propriedade de estado? É uma propriedade onde, ou função de estado, tá? Onde eu só preocupo com o estado que está ocorrendo o que eu quero trabalhar. Por exemplo, eu quero calcular a entropia daquele sistema. Não importa para onde ela vai e de onde ela veio, como ela veio. Se eu tenho um sistema no estado sólido, não importa se antes era líquido ou se ela vai para o gasoso. Importa, não, ou seja, vamos supor aqui, eu tenho um meio sólido e eu quero calcular a entropia aqui. E ela vai para o líquido. Então quer dizer que aqui aconteceu alguma coisa. Por que o sólido virou líquido? Não interessa. Interessa é a minha entropia aqui, ó, que foi inicial. Importa para onde foi minha entropia final. Então eu tenho um ΔS aqui, ó, que é a entropia final menos a entropia inicial. Então eu consigo achar o ΔS aqui se ele é maior que zero ou se ele é menor que zero. Agora, esse caminho que ele percorreu do sólido para chegar ao líquido não interessa. Só interessa o estado inicial e o final. Isso é uma propriedade de estado. Primeira coisa. Então, segundo, nós vimos que a entropia, além de funcionar como propriedade de estado, ela calcula a desordem do sistema das moléculas. Então, o que seria essa desordem? Pessoal, quando o mundo, de acordo com a biologia, física, a química, de acordo com a ciência, teve a grande expansão, o grande Big Bang, né? E formou tudo o que tem hoje. Ou seja, quando você vê o mundo se formando, você vê uma desordem ou uma ordem acontecendo. Vamos partir para um exemplo bacana. Você está no seu quarto, você organiza ele.
Você gastou uma grande energia para guardar as coisas. Você teve que guardar o seu tênis, guardar as suas roupas, deixar impecável. Primeiro você fez isso porque muitas vezes sua mãe brigou ou sua esposa brigou. Primeira coisa. Segundo, você não faz isso de imediato porque gasta energia. Então, para manter a ordem, olha aqui, para manter a ordem, existe um gasto energético. Se existe um gasto energético, a tendência é que não seja espontâneo. Olha que bacana essa linha de teoria. Para eu manter a ordem, eu preciso gasto energia, então naturalmente tende a não ser espontâneo. Da mesma forma que não é espontâneo você arrumar o quarto. Você faz por necessidade. Ah, mas o senhor não, meu quarto está impecável. Sim, impecável porque você mantém por necessidade. Agora, você que é bagunceiro, principalmente os bagunceiros, você em 2 dias o seu quarto está do jeito que estava antes. Bagunçado, ou seja, você está num grau de desordem. O grau de desordem não tem gasto energético. Você vai simplesmente vivendo e as coisas vão se desorganizando. Ou seja, não existe um gasto energético. O processo, ele é natural, então ele tende a ser espontâneo. Então, se a sua mãe for brigar com você, o que você faz? Fala, mãe, vem cá. Deixa eu explicar o que é entropia para a senhora. Cuidado, hein? A chinelada na entropia dói. Então, isso é importante você saber. Que a desordem, ela é natural e tende a ser espontânea. E a ordem, existe um gasto energético. Então, quer dizer que, como o processo é natural para manter a desordem, então, tanto você, quanto a vida, quanto o mundo, quando qualquer sistema natural, físico, químico, biológico, a tendência é que essa desordem ocorra. Então quer dizer que a tendência é que essa entropia seja positiva, que a entropia aumenta, porque a entropia é o grau que mede a desordem. É o grau que mede a desordem. Se a desordem aumenta, a entropia aumenta. Então o mundo, ele tende a aumentar a sua entropia. Não significa ser espontâneo, mas significa ser com uma desordem, ser natural. Ok? Beleza, então se você pegou esses 2 conceitos, você já entendeu o que é entropia. Falta mais 2 coisinhas. Primeiro, o cálculo da entropia. O cálculo da entropia, pessoal, se você tem um sistema reversível, onde está variando tanto o calor quanto a temperatura, eu coloquei tesão aqui porque a temperatura absoluta em Kelvin, quando os dois estão variando, é difícil você trabalhar com esse tipo de sistema, porque você vai ter vários dados que é difícil você calcular isso aí de maneira simples. Por isso que você está vendo isso aqui, que para quem tem fazendo faculdade sabe que isso aqui é o cálculo integral. O que o cálculo integral entra aí? Essa variação da entropia, ela acontece quando a variação do calor ocorre com a variação da temperatura, porque quando você troca calor com o meio ambiente, quando um sistema recebe ou doa e a temperatura varia, é difícil você determinar algumas coisas, porque os dois estão variando. Então, quando surgem outras grandezas, ou quando você quer saber só o calor, como você vai saber que aquele cálculo é só o calor, sendo que a temperatura também está variando? Percebeu? Então eu uso o cálculo integral, que eu não vou entrar nisso aí, isso é lógico. Agora, se a temperatura for constante, aí fica mais fácil. Eu tenho ΔS, que você já sabe o que é delta, é a variação, né, sobre o calor e a temperatura. E essa temperatura é constante durante todo o sistema. Se a temperatura é constante em todo o sistema, ou seja, eu consigo saber o calor e automaticamente
eu sei a entropia. Então é assim que eu calculo a entropia, é assim que eu defino a entropia, e é assim que eu entendo a entropia, onde você tem o sólido, líquido e gasoso, aonde que a desordem das moléculas é maior, no sólido, líquido e gasoso. Pessoal, sólido, as moléculas, elas estão muito próximas, elas têm massa, volume, forma, tudo bem definido. Olha aqui, isso aqui é sólido, ó, tem forma, tem volume. O líquido já é um pouco mais complexo, porque a distância das moléculas são um pouco maiores, ou seja, a força intermolecular aqui está um pouco menor. Agora, o sistema gasoso já é complicado, porque as moléculas ficam bem mais afastadas. Pessoal, onde a desordem é maior? No gasoso. Então, o que eu espero? Eu espero que a entropia no estado sólido vai aumentando à medida que vai variando o estado físico. Ou seja, eu tenho entropia maior no gasoso, que vai diminuindo no líquido, que é menor no sólido. Ok? Então, quando eu tenho uma reação química, um processo físico primeiro, do sólido, da água sólida, fazendo com uma água líquida, ou seja, você tem o sólido, tem o líquido, o que está acontecendo com a entropia? A entropia, ela está aumentando. Então essa reação aqui, ela tende a ser espontânea. E é espontânea, porque você pega o gelo e coloca lá fora da geladeira, naturalmente vai ocorrendo isso. Naturalmente a entropia vai aumentando. Naturalmente as moléculas vão se afastando. Então, cálculo, você definiu e você entendeu. Agora, cuidado para você não errar algumas coisas. Na próxima, na troca do vídeo, eu vou falar desse cuidadinho, tá? Pra gente encerrar. Até mais. Pessoal, o cuidado que você tem que ter aqui é exatamente as reações espontâneas. Reações espontâneas são aquelas reações cuja entropia, tende a ser maior que zero. Ou seja, aumenta a desordem, logo ela é mais rápida, ela é mais espontânea, ok? Agora, o que você não pode vincular é sempre isso aqui, ó. A maioria das reações espontâneas são rápidas? Sim, mas nem todas. Então, eu tenho que tomar esse cuidado, onde nem toda reação espontânea é rápida. Às vezes o professor fala, essa reação aqui ela é rápida, espontânea, e não explica direito. Como a maioria das reações espontâneas são rápidas, vincula-se essa verdade. Só que é verdade, mas não absoluta, porque nem todas as reações espontâneas são rápidas. Por exemplo, o carbono diamante, ele é alótropo do carbono grafite, todo mundo sabe. A mesma coisa do ozônio, né, e do gás oxigênio, são alótropos. E um é mais estável que o outro, ou seja, o carbono grafite, ele é mais estável que o diamante. Você vê pela quantidade de grafite, que é muito maior que diamante. Então a tendência é o quê? Aqui, a entropia do carbono diamante, ele é menor que a entropia do carbono grafite. Então a tendência do carbono diamante virar grafite, ela é espontânea, porque a entropia vai aumentar, só que ela não é rápida. Acontece? Sim, só que acontece muito, mas muito demorado. Então é esse cuidado que eu queria ter você, beleza? Segundo cuidado, uma reação que ela é espontânea, o inverso dela não é espontânea, tá? Lógico, tem que tomar muito cuidado, beleza? Então, uma observação aqui. Quando você tem um quadro aqui, um resumão. Se o ΔH é menor que zero, as reações são exotérmicas, liberam calor. E reações que liberam calor, elas tendem a ser espontâneas. Agora, se imagina, se o ΔH é exotérmico, menor que zero, e a entropia é positiva, ou essa reação ela é extremamente espontânea. E se quiser dizer rápida,
tá? Nem todas as reações espontâneas são rápidas, mas essas aí, quando eu tenho uma entalpia menor que zero, uma reação de combustão, por exemplo, que tende a entropia aumentar, uma reação rápida e espontânea, como as reações de combustão. Agora, quando o ΔH é maior que zero, ou seja, é endotérmico, pode ser espontâneo? Pode. A entropia ser menor que zero, a reação é quase espontânea. Só que eu ainda não posso falar que ela é espontânea. Eu vou falar que ela depende da temperatura, ok? Agora, quando o ΔH for menor que zero, beleza, é exotérmico. Mas a entropia é menor que zero. É uma reação difícil de acontecer de maneira espontânea, mas pode ocorrer. Mas eu não sei. Eu tenho que ver a temperatura. Mas professor, toda vez eu tenho que olhar essa temperatura, só nessa condição que ela é espontânea, não existe outra grandeza que já me fala direto, é ou não é espontâneo? Tem. É na próxima videoaula que você vai ver. Energia livre de Gibbs. É uma aulinha curtinha, pequenininha, porque se você já fica satisfeito com a entropia, então essa aula já é o bastante para você. Agora, se você quer ver um pouco mais isso aqui, né, alguns minutinhos a mais, assiste Energia Livre de Gibbs e ficamos aqui porque a vida é linda, porque a química é linda. Até mais. Audio Jungle. Audio Jungle.